Leitoras, olá leitores do Jornal Anhanguera, eu Veridiano Peixoto. Eu, Leandro Daer. Estamos aqui apresentando um novo quadro que se chama Em Questão. Em Questão. O que consiste o Em Questão, Leandro? O Em Questão vai trazer um bate-papo sobre o que saiu na última edição impressa e outras coisas a mais, mas principalmente sobre o que saiu na última edição impressa. É uma forma da gente interagir e trazer de uma forma descontraída e mais rápida para você os destaques da questão, os destaques da edição. E o destaque desta edição, propriamente, na seção de política, são os pré-candidatos da nossa cidade a deputados estaduais. Então temos o César, Magno Mori e o Regis Salles. Existem mais um candidato, que é o pastor Ebenezer, mas nós citamos e demos foco para esses três candidatos porque eles são os três candidatos ligados diretamente aos três candidatos a governo do estado de São Paulo. O Marmo César pelo João Dória, o Magno Mori pelo Márcio França, que é atual governador, e o Regis pelo Paulo Scaff, do MDB. Isso está pronto para mudar o cenário, porque um deles vai ganhar. Só para tentar explicar esse panorama, o leitor ou a leitora que de repente está vendo agora. O título da matéria é Pré-candidatos de hoje com olhar em 2020, tá? Como o Leandro citou, esses três pré-candidatos eles estão ligados na questão de partidos aos principais pré-candidatos ao governo de São Paulo. Então, se a gente fazer uma breve análise, é possível afirmar hoje que um desses três vai sair vitorioso. Por quê? Porque o cara do partido dele, com certeza, de um desses três nomes aí, vai sair como governador. E isso que é a questão. Porque uma vez vencedor na eleição do estado, o fortalecimento desse nome aqui em Santana de Parnaíba é questão de tempo. Exatamente. Sem contar que esses três candidatos a governo são os três melhores colocados. Sem dúvida, pela pesquisa. Pela última pesquisa que nós fizemos, Datafolha, são os três melhores colocados. É fato que dois desses três irá para o segundo turno. Se isso for aliado a um desses nomes também ser vencedor como deputado estadual, muda completamente o cenário da região. Vamos lá. César, apoiado com Dória. O César, ele não pode se candidatar, né, como prefeito na sucessão do filho dele, e tampouco o Elvis também à reeleição. Então vamos tentar imaginar, hoje não se vê um nome dentro do PSDB em Santana de Parnaíba que possa suceder o Elvis. Mas aí pergunta, se o César não pode se candidatar, se o Elvis vai sair, qual a importância dessa eleição para o PSDB? Simples, se o César consegue ganhar esta eleição para deputado estadual, o nome vai continuar forte, o vínculo político com o poder não será rompido. Sem contar que o apoio a um provável candidato indicado pela família também ganha força. O outro nome é o nome do Magno Mori. Magno Mori foi candidato nas eleições suplementares, onde o Elvis foi vencedor, ficando em terceiro colocado. A família tem uma tradição política na cidade, já que o Pedro Mori, seu irmão, foi candidato. Foi deputado em 98. Foi candidato e deputado em 1998. Desde 98 a gente não tem um representante da cidade na Câmara Estadual. Na LESP, né? Na LESP, na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa. A gente não tem um candidato. O Magno faz uma ferrenha oposição hoje ao Executivo pelo PSB, né? Faz uma ferrenha oposição ao PSDB, pelo PSB, e tem se destacado bastante nas sessões da Câmara, sendo ele um nome de peso, como oposição. Sim, e o terceiro nome é o Regis. Mas por que o Regis? O Regis ele perdeu a última eleição, né, em 2016, ele não conseguiu ser reeleito como vereador, mas o Regis ele também mantém um histórico político dentro de Santana de Parnaíba. Durante dois mandatos ele foi presidente da Câmara Municipal, ele tem um trânsito livre com as lideranças políticas regionais e ele está próximo também aí ao pré-candidato do MDB, Paulo Scaff, que é o segundo colocado nas intenções aí de votos, e ainda mais, o MDB hoje, ele herda ainda, quando se fala do estado de São Paulo, da época do Quércia, quando o Quércia e o Fiori foram governadores,
herda um legado realmente que isso pode ser colocado à tona hoje. Numa eleição onde está tudo imprevisível, né, levando em consideração que um desses 3 nomes pode realmente vir ocupar o Palácio dos Bandeirantes, então o Regis ele pode voltar ao cenário político parnaibano com força. E essa força, segundo ele, pode ser direcionada para o Executivo. Sem deixar de lado que o MDB tem uma tradição legislativa muito grande, muito mais forte do que os demais partidos que a gente citou aqui, com exceção do PSDB, que tem uma Câmara, tem uma bancada grande na Câmara Federal. Esse processo de renovação na LESP, ele é muito complexo, porque regionalmente aqui também nós temos nomes que já estão lá na LESP, que vão tentar também a reeleição, que também pode dificultar principalmente a candidatura do César, né? Então, se a gente imaginar que temos o Caramês, nós temos o Marcos Martins, nós temos o Gil Lancaster, né? Que são políticos aqui, que já são deputados aqui da região, o César ele vai entrar para disputar com esses caras, né? E aí em Osasco também, quem vai herdar o legado do Dr. Celso Giglio, que faleceu? Sem contar que parte desses nomes foram para o PSB. Sim, houve essa migração. Isso. Correndo por fora, a gente tem o pastor Ebenezer, que na semana passada também anunciou sua pré-candidatura. Na última terça-feira, que é do PSC. Sim. Né? Aliado do governador Márcio França. Exatamente, aliado do governador Márcio França, que também ganha, vamos dizer assim, que também ganha um espaço diante todo esse mexido aí. Sim. Né? Vai ter palanque. Sim. Sem questão, o PSC tem palanque por estar aliado ao PSB. O PSB. O interessante é que o nome do pastor Ebenezer, ele começa a ganhar uma dimensão por duas situações. A primeira de ser oposição hoje em Santana de Parnaíba, né? Tanto ele quanto o Magno são os 2 nomes da oposição. E segundo, o pastor ele tem uma credibilidade junto ao meio evangélico, não só em Santana de Parnaíba, mas em toda a região. Então, não é nenhuma surpresa que o Ebenezer ele pode realmente ter uma votação expressiva nessa eleição, e aí sim, colocando lenha na fogueira. Que 2020, o que pode ser relativamente tranquilo, pode vir um complicador principalmente para o PSDB de Alves. Na região, inclusive. Isso, com certeza. Na região. Mesmo porque o pastor Ebenezer, não tendo uma ligação direta com esses candidatos ao governo, pré-candidatos ao governo do estado, ele tem uma ligação muito grande com o Magno Mori. Sim. O partido está apoiando o Márcio França. Sim. Sem contar que isso pode ser um termômetro para o próprio vereador. Em política não há azarão, certo? E nem vácuo. Isso. É um nome que é interessante a gente registrar, que pode ganhar realmente uma dimensão aí maior, né? Porque eu vejo, Leandro, que com exceção tanto do Regis, do Magno e do próprio pastor Ebenezer, a responsabilidade de se ganhar a eleição cai sobre o César. Sim. Tanto é que na Câmara existem apenas 3 vereadores do PSDB. Sim. Que podem diretamente fazer o palanque com o César. O restante dos vereadores, os partidos estão todos associados e coligados com o Márcio França do PSB. Então, gente, é isso. Nós trouxemos esse primeiro vídeo de Em Questão de uma maneira dinâmica, um bate-papo, porque discutir política é bater papo, tá bom? Exatamente. Até a próxima. Até a semana que vem. Curta, deixa aí o que você achou, o que você quer falar. Vamos abrir essa discussão, né? Vamos comentar isso. A transparência e a pluralidade são os conceitos principais do jornal Anhanguera, tá bom? Beleza? Muito obrigado.